Olá! Hoje a gente vai bancar o detetive numa investigação paleontológica. É um mistério que durou milhões de anos, mas que só agora, com a ajuda de um robô, a gente conseguiu decifrar. Vamos nessa! Bom, esse aqui é o centro do nosso mistério, o Caudipteryx. Um dinossauro que era mais ou menos do tamanho de um peru e que viveu há mais de 120 milhões de anos. O que intriga todo mundo nele, e o que dá início à nossa história, são essas penas. Elas são muito parecidas com as de aves de hoje, só que tem um detalhe fundamental. E aqui está o grande enigma. Se essas penas, essas proto-asas, não serviam para voar, para que raios elas serviam? Essa é a pergunta que tirou o sono de muito cientista por décadas. Então, vamos começar oficialmente a nossa investigação. O caso das penas que não levavam ninguém para os céus. É que, sabe, quando a gente olha para o esqueleto do Caudipteryx, não tem dúvida nenhuma, ele era um corredor, um bicho terrestre. Então, ter essas penas todas elaboradas nos braços e na cauda era um verdadeiro quebra-cabeça evolutivo. E como em toda boa história de detetive, já existiam alguns suspeitos na praça. Ou melhor, algumas hipóteses para tentar explicar a função dessas penas. As teorias eram bem variadas e até que faziam sentido. Talvez fosse para chocar os ovos, mantendo eles quentinhos, sabe? Ou quem sabe para se exibir em rituais de acasalamento. Outras ideias eram que as penas ajudavam a controlar saltos ou davam mais equilíbrio na hora da corrida. Todas plausíveis. Pois é, o problema era que nenhuma dessas explicações, por si só, parecia fechar a conta. Cada uma explicava um pedacinho, mas o quebra-cabeça continuava incompleto. Faltava uma peça que conectasse tudo. E aí que surge espaço para uma ideia completamente nova. E aqui entra a nossa principal linha de investigação, a hipótese que os cientistas chamam de flush pursue. A gente pode traduzir como espantar e perseguir. A ideia é brilhante de tão simples. E se as penas não fossem para o dinossauro se exibir para outros dinossauros, mas sim para a presa? E se o objetivo fosse dar um susto, com o movimento rápido das asas e da cauda, para fazer insetos e outros bichos pequenos saírem correndo de seus esconderijos? Agora, olha só que interessante. Vamos focar nessas imagens menores. Na imagem E, a gente vê uma ave de hoje em dia usando exatamente essa técnica para caçar. Agora olha a ilustração I do lado. É uma reconstituição de como Caudipteryx poderia fazer um movimento quase idêntico. A semelhança é de impressionar. Então, o ponto central é esse. As protoasas podem ter evoluído, na verdade, como uma ferramenta de caça. Uma espécie de espantalho mortal. A teoria é ótima, mas como é que se testa um comportamento que acontecia há 120 milhões de anos? É aqui que a ciência fica com cara de filme. Para testar essa ideia, os pesquisadores não ficaram só na teoria. Eles construíram um suspeito, um dinossauro robô em tamanho real. Podem dar as boas-vindas ao Robopteryx. É esse aí da foto H. Ele foi projetado para imitar direitinho o tamanho, a forma e os movimentos que o Caudipteryx teria. Foi como construir uma máquina do tempo para recriar um comportamento da pré-história. E o teste foi super rigoroso. Como a gente vê aqui nas ilustrações do painel a equipe testou o robô de várias formas. Sem asas, com asas em posições diferentes e até com padrões de manchas brancas. Tudo para descobrir qual configuração visual assustava mais a presa. E quem eram as vítimas do nosso robô? Gafanhotos, como esse em detalhe na foto J. E por que gafanhotos? Porque eles são um tipo de presa bem antigo e, mais importante, o instinto de fuga deles é controlado por circuitos neurais bem básicos, o que os torna perfeitos para esse tipo de experimento. Bom, com o cenário montado, o robô a postos e os gafanhotos no lugar, chegou a hora da verdade. E os resultados, olha, foram diretos e bem surpreendentes. Primeiro ponto, e o mais importante. A simples presença de penas nos braços do robô já fazia os gafanhotos fugirem muito, mas muito mais. A diferença na taxa de fuga, como o gráfico mostra, é gritante. Só de ter as protoasas ali já era um gatilho para o pânico. Segundo, não era só ter penas, o visual delas também contava. Quando as asas tinham manchas brancas, criando um contraste, o efeito era ainda mais forte. Isso indica que até a cor e os padrões das penas dos dinossauros podiam ter um papel na caça. E terceiro, para fechar o pacote, a cauda. Uma cauda grande e emplumada também aumentava dramaticamente a chance de assustar os gafanhotos. Ou seja, todo o conjunto de penas do bicho parecia trabalhar junto nessa estratégia.
Mas a prova final, a confissão do crime, veio de um lugar inesperado, do cérebro dos gafanhotos. Os cientistas mediram a atividade neural deles e viram que as animações do robô com penas, literalmente, acendiam os circuitos de fuga. Era a prova que faltava. Certo, então, o mistério parece resolvido. Mas o que isso tudo significa para nossa compreensão da evolução? Bom, os resultados desse experimento abrem uma janela fascinante para as forças que moldam a vida no nosso planeta. O que isso mostra é um ciclo evolutivo sensacional. Pensa só, penas que assustam a presa garantem mais comida. Na hora de perseguir essa presa assustada, as mesmas penas ajudam o dinossauro a fazer curvas e manobras. Com o tempo, a seleção natural favorece penas cada vez maiores e melhores, não para voar, mas para caçar de forma mais eficiente no chão. E essa citação da conclusão do estudo resume a ideia de forma perfeita. De um jeito meio irônico, o próprio instinto de sobrevivência da presa pode ter sido uma das forças que ajudaram a criar uma das características mais marcantes dos seus predadores. E isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. A natureza é essa teia maluca de interações, onde a fuga desesperada de um inseto pode, depois de milhões de anos, ajudar a construir o caminho para as asas de uma ave. Fica a questão: que outras conexões incríveis como essa ainda estão por aí, só esperando para a gente descobrir?